É possível cancelar Clube Windham assinado no exterior, aqui no Brasil? Eu sou a Cláudia Gonçalves, advogada da Angel. Aqui no escritório, estamos comprometidos a ajudar pessoas que têm problemas para cancelar timeshare em todo o Brasil. Atendendo essas pessoas, eu identifiquei que as pessoas que assinavam contrato com a Windham, quando chegavam no Brasil, se davam conta de que aquele conto de fadas não passava de um pesadelo. Convencidos de que fizeram um mau negócio, a primeira ideia que vem em mente é buscar a empresa para cancelar o contrato. E é exatamente nesse momento que vem a surpresa. O contrato não pode ser cancelado, porque já passou o prazo de 10 dias da assinatura. Mas fique tranquilo, porque esse problema tem solução. E para te mostrar isso, eu vou analisar 3 casos de maneira muito simples em que os consumidores conseguiram cancelar o Clube Windham na Justiça Brasileira e ainda receber o dinheiro de volta. Uma dúvida muito comum entre as pessoas que assinam contrato com a Windham em Orlando é se terão que viajar para os Estados Unidos para resolver esse problema ou se podem fazer isso aqui pelo Brasil. E para responder essa pergunta, eu vou analisar esse processo aqui, ajuizado no Tribunal de São Paulo, em que o consumidor buscava na Justiça cancelar Clube Windham sem utilização. Ou seja, o consumidor resolveu extinguir o contrato sem ter se hospedado em nenhum dos resorts afiliados. E como já havia passado o prazo de 10 dias, o consumidor não teve outra alternativa a não ser ajuizar a ação de cancelamento de contrato contra a empresa TC Operações Turísticas. A empresa alegou que era parte ilegítima para responder à ação, insistindo que não tinha nenhum vínculo com o consumidor. Mas a legitimidade da empresa TC Operações Turísticas foi reconhecida pelo tribunal. Isso porque a empresa norte-americana e a empresa brasileira pertencem ao mesmo grupo econômico e fundem suas atividades com o objetivo de ampliar a atividade econômica. E sendo a TC Operações Turísticas a representante da Windham no Brasil, deve responder à ação em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e da teoria da aparência. O resultado para o consumidor que buscou a justiça para resolver o seu problema foi: conseguiu cancelar o Clube Windham e ainda vai receber de volta todo o valor pago. O valor atualizado supera R$200 mil. E por falar em justiça, os argumentos que são considerados pelos julgadores na hora de cancelar o Clube Windham são a venda emocional, a falta de informação e a propaganda enganosa. A venda emocional nada mais é do que submeter o consumidor a técnicas agressivas de neuromarketing para fazer tomar uma decisão emocional. E foi exatamente isso que aconteceu nesse processo que tramitou no Tribunal de São Paulo. Na ocasião, foram oferecidos descontos e oportunidades únicas para o consumidor que desfrutava de suas férias em outro país. Isso fez com que o consumidor ficasse deslumbrado, retirando a possibilidade de tomada de decisão da maneira mais assertiva. Com isso, foi possível cancelar Clube Windham e ainda receber o dinheiro de volta, e isso é R$150 mil. Já a falta de dever de informação na hora de assinar um contrato Clube Windham é outro argumento muito forte que a justiça considera. Um exemplo clássico disso é que na hora da assinatura do contrato, o consumidor nunca é informado que ele tem apenas 10 dias para solicitar o cancelamento do contrato. E isso é omitido propositalmente, porque o consumidor deixa para analisar o contrato quando ele vai programar as próximas férias. Isso é muito tempo depois da assinatura. Mas quando ele se dá conta que fez um mau negócio, ele busca informações para cancelar o Clube Windham e se dá conta de que o prazo já passou. Porém, a justiça brasileira entende que ninguém é obrigado a permanecer preso em um contrato para sempre. E foi exatamente esse o entendimento do Tribunal de São Paulo nesse processo, em que cancelou o contrato
fazendo valer a lógica da autonomia da vontade. Já a propaganda enganosa foi foco nessa ação aqui. Isso porque, no ato da assinatura do contrato, o consumidor foi iludido, acreditando estar fazendo um excelente investimento, que iria lhe proporcionar a chance de fazer viagens incríveis e se hospedar nos melhores resorts pagando muito pouco por isso. Porém, na prática, esse conto de fadas se mostrou muito diferente. No caso em concreto, ao tentar realizar o agendamento da próxima viagem, o consumidor foi informado que só poderia utilizar das estadas após o pagamento, que superava a média da hospedagem. Em razão disso, os créditos acumulados expiraram antes que ele pudesse realizar a utilização. Por consequência disso, os desembargadores entenderam que o contrato trouxe apenas desvantagens ao consumidor e optaram pelo cancelamento. Outro ponto que merece destaque nos casos analisados é a divergência em relação à data da conversão do dólar para o real. Enquanto nesse caso os julgadores entenderam que a somatória das parcelas pagas em dólar deveria sofrer uma conversão única, nesses outros dois casos o entendimento foi diferente. O tribunal entendeu que a conversão do dólar para o real deveria ser feita com base na data em que cada desconto foi feito. O objetivo seria evitar o enriquecimento ilícito por parte dos consumidores, já que a moeda americana se valorizou. Uma outra situação que me chamou bastante atenção foi que nos três casos os consumidores conseguiram a restituição integral do valor que foi pago, embora o Ingraham tenha pedido a retenção de no mínimo 25%. E isso foi possível por dois motivos. O primeiro é de que os consumidores não fizeram a utilização do programa de férias. E o segundo é de que não havia previsão de multa em contrato. Para que a cobrança da cláusula penal seja válida, é necessário que ela esteja em contrato e que tanto a empresa quanto o consumidor tenham concordado com a sua cobrança pela assinatura. O tribunal destacou que em nenhum dos casos a empresa comprovou ter sofrido qualquer prejuízo por parte das desistências dos consumidores. Assim, foi mantida a decisão que optou por cancelar o contrato com o Clube Wyndham. Olha, você viu como alguns consumidores conseguiram se livrar dessa cilada. Como advogado especialista em cancelar timeshare, o que eu posso fazer hoje é te encorajar a buscar os seus direitos. Você não precisa continuar pagando por algo que não quer utilizar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. Obrigada!